Olá, bom dia, paz e bem. Chegamos mais uma vez até você, ao seu lar, levando a nossa mensagem do Evangelho no dia a dia. Estamos dando continuidade, a partir desta quinta-feira, dia 22 de junho, às meditações, às reflexões da 11ª semana do Tempo Comum. E hoje, então, nos é oferecido a reflexão do Evangelho de Mateus, o capítulo 6, versículos de 7 até 15. Disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Nesta quinta-feira, caros amigos e amigas, é oferecido para nós a reflexão do Pai Nosso, que tantas as vezes, diariamente, em nossas celebrações, a gente reza. Percebamos que não são rezas, como nos diz o Evangelho, recheadas de palavras, que comovem o coração de Deus. Aliás, a gente pode dizer isso de uma forma contrária, talvez tantas palavras, recheadas, aborrece Deus. Por que eu digo aborrece? Porque Ele conhece em profundidade a vida da gente, as nossas necessidades. E ao nos ensinar o Pai Nosso, Jesus convida a gente a entrar no universo da gratuidade e do perdão. Começa se adorando ao Pai e pedindo-lhe o principal. O que é o principal? É a vinda do seu reino, é o cumprimento da sua vontade. Depois é que nós vamos pedir pelas necessidades nossas, as necessidades humanas: pão, perdão, salvação. Jesus insiste sobre a necessidade de a gente perdoar. Deus nos dá o seu perdão, desde que nós também tenhamos capacidade de perdoar. A palavra no Evangelho, a palavra Pai, ilumina toda a oração do Senhor. Talvez seja a palavra que brotava da profundidade infinita do coração do Filho e que aflora nos lábios dos novos filhos de Deus, que precisam esquecer-se de si mesmos, no nosso caso, e buscar unicamente o Pai e o seu reino. Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente se une a Cristo que reza. A gente se une aos seus sentimentos de respeito pelo Pai, aos seus ensinamentos de ardor, de confiança, e por que não dizer até de atrevimento, de emoção, de perseverança. Então o Pai Nosso é a onda da oração de Jesus, que se propaga ao longo dos séculos e como um pacífico, tsunami, vamos dizer assim, usar essa palavra, vai engrossando, tornando-se cada vez mais alterosa, ao recolher todas as vozes nossas do mundo todo, todas as vozes de súplica, todos os gritos que os homens e as mulheres erguem ao céu. Então, eu chamo a atenção para um outro aspecto dessa oração. Que há uma grande semelhança, uma proximidade entre
o Pai Nosso e a Eucaristia. Por que eu digo isso? Porque a Eucaristia, ela perpetua Jesus que se dá ao Pai pelos homens. Jesus que está no meio de nós como aquele que serve. No Pai Nosso, perpetua-se a presença de Jesus que reza. Quando a gente reza o Pai Nosso com muita atenção, a gente poderia dizer assim, que o Senhor, ele poderia dizer, estou no meio de vós como aquele que reza. Na Eucaristia, continuando essa reflexão entre semelhança da oração do Pai Nosso e a Eucaristia, na Eucaristia a gente comunga no corpo de Cristo. No Pai Nosso, nós comungamos na oração de Cristo. Então, trata-se aqui de uma verdadeira comunhão espiritual, que podemos repetir todas as vezes que nós quisermos, mesmo quando não é possível a comunhão sacramental, eucarística. Mas é possível essa comunhão através da oração do Pai Nosso. Veja que belíssimo, que profundeza que está aí. Então, o Pai Nosso, eu sempre gosto de dizer que ele é como se fosse o Evangelho abreviado, o Evangelho em oração. São Cipriano, ele dizia assim, que são poucas as palavras a respeito do Pai Nosso, mas é grande o seu poder espiritual. Não falta absolutamente nada nesta oração de súplica e de louvor, que forma uma verdadeira síntese da doutrina celeste. O Pai Nosso é como se fosse um sopro vivo do Evangelho que sai da boca daquele que é o Evangelho em pessoa, Jesus. Por isso o convite para todos nós vamos procurar lê-lo, meditá-lo, rezá-lo desse modo e também nessa perspectiva. Na sexta-feira, meus caros irmãos e irmãs, dia 23 de junho, nós vamos rezar e refletir com o Evangelho de Mateus, o capítulo 6, versículos de 19 até 23. Disse Jesus aos seus discípulos, não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu coração, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a escuridão? Veja, meus caros irmãos e irmãs, nesse nosso atual contexto, nessa nossa atual sociedade, muito centrada no consumo, todos nós, creio que ninguém foge disso, ninguém escapa. Nós somos continuamente estimulados a comprar, vender, negociar. E se nós não tivermos critérios para selecionar aquilo que é de fato fundamental e importante, nós vamos ser arrebatados por um turbilhão incontrolável de ofertas e promessas de lucros. Então, possuir, armazenar, ficar rico, ter sucesso, são assuntos corriqueiros, frequentes, de todas as pessoas, pobres, ricos. Os discípulos de Jesus, ele tem que estar prevenido sobre isso. Jesus no Evangelho, ele previne exatamente contra a cobiça, porque acumular riquezas na terra é como que nós nos frustrarmos. Elas têm curta duração. Sempre fica aquele nosso desejo de querer mais porque as coisas, o acúmulo não nos satisfaz interiormente. Tem curta duração. Prudente e sábio, Jesus vai dizer, é quem ajunta tesouros no céu. O que é isso? São as coisas boas, as boas obras. O olho bom,
indica a pessoa generosa. O olho mau indica a pessoa mesquinha, egoísta, fechada sobre si mesmo. O egoísmo, gente, e também a avareza, empurram a pessoa para uma escuridão total. E se todos tivermos um olhar generoso, com certeza vai haver partilha e ninguém vai morrer de fome. Nós vamos ter uma sociedade, um mundo justo, fraterno, de paz. Penso que as palavras de Jesus, elas compreendem-se a partir da oposição tesouro na terra, tesouro no céu. O que efetivamente eu busco? Quais são os meus valores? Quem agir segundo a justiça, praticar o bem, ser generoso, dar esmola. O Evangelho diz, vai ter um tesouro no céu. Era a mentalidade comum no tempo de Jesus. E o que devemos ter hoje em conta também. A gente precisa praticar sempre a justiça, praticar o bem, ajudar as pessoas, exercitar a nossa generosidade. Às vezes ela pode estar um pouco adormecida, mas é importante porque a afirmação de Jesus nesse Evangelho, ela tem uma profundidade maior. O que é a profundidade maior? Que a propriedade terrena, o que nós temos aqui, o que possuímos aqui, Jesus diz, isso tudo é passageiro e ao mesmo tempo é incerto. Como é que se obtém o tesouro no céu? É bom a gente pensar sobre isso. Os santos padres, os padres do deserto, sempre eles dizem assim, a gente obtém o tesouro no céu quando a gente tem capacidade, grandeza, maturidade, de a gente ir orientando o coração. Isto é, os padres do deserto, quando falam do coração, não é só esse coração, mas orientar o nosso coração significa orientar a nossa afetividade, orientar toda a nossa pessoa, todo o nosso ser, com os seus apetites, com os seus desejos mais íntimos e profundos para Deus. Ou seja, orientar todo o nosso ser para Deus. Esse é o tesouro que permanece seguro. E por fim, meus caros irmãos e irmãs, chegamos no sábado, dia 24 de junho. Dia importante, na vida da igreja, mas também na vida do povo brasileiro. Muita festa. Assim como festejamos há poucos dias Santo Antônio, sábado, Natividade de São João Batista. Festas por todo o Brasil. E o Evangelho que nos é oferecido para bem celebrarmos a Natividade de São João Batista é o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 57 até 66 e mais o versículo 80. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai se chamar João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o filho se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Percebam nesse trecho do Evangelho, de modo especial a parte final, a semelhança com a narrativa de Jesus.
quando ele é apresentado no templo, e o Evangelho ele concluía dizendo assim, que o menino também crescia em sabedoria, idade e graça diante de Deus. E depois ele vai para o deserto, se apresenta publicamente, inicia a sua missão. Muita semelhança entre João e Jesus. João que prepara a missão de Jesus. Creio que nesse dia, no sábado, que a igreja, não só a igreja, mas todos nós, celebramos a Natividade de São João Batista. É bom a gente também recordar, refletir sobre isso. Quer dizer, a festa do nascimento de João Batista leva a gente a pensar no amor proveniente de Deus. E também da importância das suas preparações para o acolhermos devidamente e com fruto. Deus prepara o nascimento de João. O anjo anuncia a Zacarias que a sua mulher, já idosa, estéril, vai ter um filho cujo nascimento alegrará a muitos. Inesperadamente, o nome da criança não é Zacarias, como deveria ser a tradição, mas João, porque João, obviamente, tem um grande significado. Deus faz graça. Esse é o nome, o sentido, o significado do nome João. Deus faz graça. Então João, ele é enviado a preparar os caminhos do Senhor. O ano da graça do Senhor, a vinda de Jesus. E como o agricultor, ele prepara o terreno antes de colocar lá no terreno, na terra, a semente, assim também Deus prepara os tempos, mas também prepara os corações para receberem os seus dons. É por isso que nós devemos viver vigilantes, de estarmos sempre atentos à ação de Deus em nós e também nos outros, para sabermos discernir essas ações de Deus, a presença de Deus no meio de todos os acontecimentos no nosso cotidiano, os acontecimentos humanos, e das mais variadas situações da nossa vida. É ali que Deus se manifesta. Então João, ele nos ajuda a estarmos de fato muito atentos a Jesus e ao que ele quer fazer em nós e no nosso mundo. João acreditou e indicou Jesus aos que o seguiam. Ele sempre diz, depois de mim, vai vir alguém maior do que eu. Então ele vai preparando. E por todas essas razões, então essa festa, a gente pode dizer assim, a festa da igreja, mas também a festa do povo, é um dia de muita alegria, para a igreja, mas também de alegria para as pessoas, para as nossas comunidades, porque é isso, nós nos identificamos com João, pelo seu nome, Deus faz graça, ou seja, Deus está presente nos nossos acontecimentos, nas mais variadas situações, e isso tudo é motivo de alegria, Então a missão de João Batista é, de certo modo, a missão de todos nós, preparar a vinda do Senhor, o que é mais do que simplesmente anunciar, é preparar. É preciso pôr ao serviço de Jesus não só nossas palavras, mas também a nossa vida toda. Com essas reflexões, então, caros irmãos e irmãs, a gente conclui esse itinerário dessa 11ª semana do Tempo Comum. A gente vai se encontrar novamente na próxima segunda-feira, neste mesmo horário. Desejo a cada um de vocês, caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas, toda a paz, todo o bem, com as bênçãos de nosso querido Santo Antônio.